coisas aqui, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aleluia, um abraço para o pessoal que está em casa nos acompanhando, não é, pela transmissão ao vivo. Aleluia, e eu estou feliz por você estar aqui, amém? Aleluia. Essa máscara deixou minha orelha doendo. Às vezes o elástico das máscaras nos importunam, né? Ai, ai, glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, que maravilha. Tudo bem com você, meu irmão? Aleluia, estamos chegando ao final desse ano. Graças a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós temos a plena certeza de fé de que contamos com o seu favor e sua graça todos os dias. Amém, irmãos? Aleluia. O nosso Deus é bom e Ele cuida de nós. Amém? Aleluia. Então, eu tenho algumas coisas no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Você que está aqui, aqueles que estão em casa também, né? Assim como aqueles que depois, em alguma ocasião, terão acesso a esse vídeo. E a minha oração é que nós realmente tenhamos os olhos do nosso coração iluminados. Amém? De modo que possamos desfrutar de alguma mudança, de alguma transformação. A palavra de Deus diz que aquilo que nós precisamos mudar, ou ver mudado em nós, acontecerá por um culto racional, não é? Um culto inteligente, que é acolher a palavra de Deus no nosso coração e colocá-la em prática. Amém, irmãos? Para que então possamos experimentar qual seja a vontade do Senhor. Então eu queria fazer uma breve oração e depois nós já partimos para a palavra de Deus e vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelo teu favor, pela tua graça, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite, expostos à tua palavra, e nós temos a plena certeza de fé, Pai, que a tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes, alcançará o mais íntimo do nosso ser, Pai, em o nome de Jesus, e certamente liberará um poder sobre nós transformador. Pai, eu te agradeço pelas transformações, as mudanças que nós obteremos nas nossas vidas por causa da exposição à tua palavra, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus e eu declaro, Pai, a tua igreja prosperando em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. E quando eu falo da igreja prosperando, é no sentido mais amplo dessa palavra, amém, irmãos? Prosperar não é apenas desenvolver de alguma forma recursos financeiros ou tê-los crescendo, isso também, mas prosperidade fala sobre uma vida bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida, amém? E principalmente no que diz respeito ao serviço, né? O serviço ao Senhor, amém, irmãos? Você sabia que quando nós estamos no momento de adoração, quando nós estamos aqui reunidos, adorando a Deus, com os nossos corações, né? Com a ajuda do pessoal do louvor, claro, com os cânticos, com a música, mas com a atitude do coração de adorar a Deus, nós estamos servindo a Ele? Aleluia, que coisa maravilhosa! Adoração é uma forma de servir ao Senhor, amém, irmãos? Mas essa não é a única forma de servir a Deus, nós temos outras formas de servir ao Senhor, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, por favor. Nós vamos ler um texto das Escrituras que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 21, aleluia, a partir do versículo 1. É um texto que fala sobre o escravo da orelha furada. Quem já ouviu falar sobre isso? Amém, algumas pessoas. Aleluia, o escravo da orelha furada. A gente vai entender pela palavra, amém? Mas nós também podemos definir isso de uma outra forma, e eu vou deixar para fazer essa forma diferente de definir a condição desse escravo de orelha furada, quando nós concluirmos aqui a leitura e alguma explanação que nós vamos fazer. Todos abriram o Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro ou livre, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher.
Se o seu senhor lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, não quero sair livre, então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Sovela é uma ferramenta cortante, e ele o servirá para sempre. E o escravo o servirá ao seu senhor para sempre. Quantos sabem o que significa a palavra para sempre? Aleluia. Para sempre é uma palavra forte, né? Geralmente, na cerimônia de casamento, por exemplo, nos votos, ou mesmo quando o pastor, o celebrante, né, ele está falando com um casal, perguntando se um e o outro recebe e reconhece aquele como cônjuge, como mulher, esposa, marido, esposo, enfim, pergunta se amará para sempre, né, ou declara isso. É uma declaração muito forte. Amém, irmãos? E nós estamos aqui diante de uma situação que para nós hoje pode parecer estranho, não é? Porque nós não temos isso tão próximo a nós, né? Essa condição de pessoas vivendo como escravas. Mas naquele tempo, poderíamos dizer, no mundo antigo, né? Isso era muito comum, até mesmo entre os judeus. Geralmente isso se dava com pessoas, e nós vamos até encontrar, eu não vou explorar isso aqui para não perder tempo, mas você vai encontrar parábolas de Jesus ou textos na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, falando de pessoas que ficaram devendo uma a outra, e porque estava devendo, aquela pessoa foi presa, né? Mas na antiguidade, irmãos, às vezes as pessoas contraíam dívidas, e por causa da dívida que ela não conseguia pagar, ela se tornava um escravo, né? Da pessoa a quem ela estava devendo, como que uma forma de pagar aquela dívida. E nós vimos aqui, no versículo 1 já, estabelecendo como um estatuto, né, a ser observado pelo povo, dizendo que em um caso como esse, de alguém estar na condição de escravo, ele serviria ao seu senhor por 6 anos, diga 6 anos, por 6 anos, e depois de 6 anos, ele sairia forro ou livre, de graça, ou seja, ele tinha uma dívida, e não conseguia pagar. Para pagar a sua dívida, ele passou a trabalhar para aquela pessoa, de graça, mas como um escravo, porque não fazia a sua vontade, fazia a vontade do seu senhor. Era escravo mesmo. E só depois de 6 anos, aquela pessoa teria a oportunidade de ser livre, ou ter considerado a sua dívida paga, ok? No entanto, o que o texto está aqui dizendo, é que aquela pessoa que porventura se encontrasse em uma condição como essa, né, e se tornasse um escravo, ao passo dos 6 anos, ela teria, sim, a oportunidade de sair livre, mas com algumas condições. Se ele fosse colocado como um escravo estando solteiro, quando fosse liberto, ele sairia só. Se ele tivesse uma mulher, quando ele fosse liberto, ele levaria sua mulher consigo. Amém? Mas, se ele não tivesse mulher, e o seu senhor lhe desse mulher, e ele tendo um relacionamento com ela, né, porque era escravo, ele tinha que fazer o que seu senhor queria, e tivesse filhos, então a mulher e os filhos seriam do seu senhor, e o homem seria livre, né, ao completar aquele período de 6 anos. No entanto, o texto também nos fala que existia uma possibilidade, que está lá no versículo 5, dizendo assim: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou a uma ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e isso lhe serviria como um sinal de que aquele homem estava optando agora de ser um escravo para sempre do seu senhor. Uau! Alguém poderia pensar, não, mas faz até sentido, porque ele diz assim, se essa pessoa disser, eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos, no caso daquele homem, se viu preso a um relacionamento, e ele desenvolveu amor por aquela mulher, e tem seus filhos, aí ele é liberto, e não pode levar esposa e filhos, é bem razoável pensar que alguém pudesse se sujeitar a isso.
Mas, irmãos, eu quero que você entenda que aqui o texto ele fica, de certa forma, resumido. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: não importa se era solteiro, se era casado ou se lhe foi dado uma mulher. Se ao final dos 6 anos ele dissesse, mesmo solteiro, que não teve mulher durante 6 anos, ele dissesse: eu amo meu Senhor e eu quero servi-lo para sempre. Amém? Se ele expressamente dissesse isso, então o seu Senhor o levaria diante dos juízes e com uma sovela ele furaria a orelha daquela pessoa. E aquele homem, então, passaria a ser identificado por todos, que ele era escravo de uma outra pessoa e por escolha, por decisão. Está comigo, irmãos? Se ele tinha uma mulher, era a mesma condição. Se ao passo de 6 anos ele dissesse: eu amo meu Senhor, ele continuava servindo ao seu Senhor para sempre. Se fosse alguém solteiro, que teve a oportunidade de se relacionar com a mulher e ter filhos, amando os seus filhos, a mulher ou não, a questão é que ele está dizendo, se ele ama o seu Senhor, amém, irmãos? Ele tem a opção de dizer: eu quero servi-lo para sempre. Não é? É bem chocante você imaginar que alguém poderia passar por uma situação como essa. Então a grande questão aqui é: isso realmente era possível? Quantos podem imaginar aí qual seja a resposta? Sim, era perfeitamente possível. Eu já falei que era comum no mundo antigo pessoas estarem na condição de escravos. Por diversas razões, alguém poderia ser feito escravo de uma outra pessoa. Amém, irmãos? A palavra escravo, de uma forma mais simplificada possível, diz respeito a alguém privado de liberdade, que está submetido à vontade de um outro alguém, né, de uma outra pessoa, a quem lhe pertence. Né? Essa pessoa pertence ao outro, é propriedade do outro. Isso me faz lembrar algo que o pastor Bud Wright, fundador do Ministério Verbo da Vida, dizia, né? Em algumas ocasiões ele dizia: quando nós dizemos para Deus, Senhor da minha vida, quando dizemos para Jesus, Tu és o meu Senhor, nós estamos dizendo para Ele: Tu és o meu proprietário, Tu és o meu dono. Amém, irmãos? Muitas vezes essa palavra Senhor tem perdido sentido para nós, né? Nós não temos muitas vezes a leitura clara do que vem a ser essa palavra, o sentido dessa palavra Senhor, porque as coisas mudaram, né? Os tempos mudaram, né? Já não se vê essa condição de pessoas escravas, como eu falei, mas o fato, irmãos, é que nós precisamos aplicar a Bíblia como ela foi escrita, amém? E da forma como ela expressava naquele tempo aquilo que Deus queria comunicar. Não é porque o tempo mudou, passou, que o sentido da palavra de Deus mudou. Não, o sentido da palavra de Deus é o mesmo e ele é preservado. Passarão os céus, terra, tudo pode passar, mas não vai passar, em hipótese alguma, a palavra de Deus. Como o Robinho falou, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, ela não muda, ela é o que ela é. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Bom, então, diante dessa questão, é possível, ou seria possível alguém passar por isso? Sim, tanto é que foi estabelecido como estatuto no meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Uma forma de alinhar como as pessoas deveriam se comportar e tratar questões como essas. Agora, se nós temos a pergunta, isso era possível de acontecer? E nós temos a resposta evidente de que sim, nós também temos agora uma outra questão. O que é que levaria um homem feito escravo, depois de trabalhar, não fazendo o que queria, mas o que o seu senhor queria? Ele não tinha a liberdade de escolha, ele tinha que se sujeitar à vontade do seu senhor. Depois de 6 anos nesta condição, ele escolher continuar na condição de escravo e servir ao seu Senhor para sempre. O que é que levaria uma pessoa a tomar uma decisão como essa? Quem pode imaginar uma resposta razoável? Oi? Tendo o Senhor bom. A minha resposta seria essa, mas eu começaria dizendo assim: a condição para um homem feito escravo, depois de conquistar o seu direito de ser livre, decidir servir para sempre o seu Senhor, a condição seria ele ter um Senhor muito bom. Poderia ser bom também, né? Mas teria que ser uma coisa muito boa. Concorda comigo, irmãos?
Uma pessoa decidir abrir mão da sua liberdade para passar toda a sua vida servindo uma outra pessoa. Eu vou ler novamente aqui o conceito de escravo. Escravo, alguém privado da liberdade de escolha e está submetido à vontade de alguém a quem pertence como propriedade. A pessoa decidir se tornar propriedade de um outro para sempre. Irmãos, o Senhor deveria ser muito bom. Você concorda comigo? Ou pelo menos bom. No mínimo ele tinha que ser bom, né? Para alguém fazer uma escolha como essa. Meu Deus, é impressionante. Isso me lembra também uma certa situação vivida por Jesus, onde um intérprete da lei, um homem já experiente, experimentado, fez uma questão, né? Fez uma pergunta para Jesus, e a pergunta que aquele homem fez a Jesus foi: qual é o grande mandamento? Mestre, qual é o grande mandamento? Foi feita essa pergunta a Jesus. Eu queria que você pudesse ler juntamente comigo no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 e 39, a resposta de Jesus a essa questão. Aleluia. Veja, estamos falando de alguém que era um intérprete da lei, das escrituras da época. E ele chega para Jesus perguntando: qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? A resposta de Jesus em Mateus 22, 37, isso você vai encontrar também nos outros evangelhos, mas eu separei aqui Mateus 22, 37, Jesus respondeu da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus. Essa é a resposta de Jesus. Qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Uau! Amarás o Senhor. Diga: amarás o Senhor. Só para a gente não esquecer de quem nós estamos falando, diga: amarás o Senhor. Diga: o Senhor. O Senhor quer dizer, quando dizemos a Deus que Ele é Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que Ele é nosso dono, nosso proprietário. Amém, irmãos? Aleluia. O grande mandamento da lei, Jesus definiu para aquele intérprete da lei, um homem experimentado, dizendo: olha, o grande mandamento é amar ao Senhor, ao nosso dono. Eu não sei se você sabe, ou se já percebeu, mas até o aparecimento de Jesus, as pessoas, mesmo os religiosos, os judeus, tratavam a Deus como Senhor. Mas com o aparecimento de Jesus entre eles, Jesus revoluciona a forma de lidar com Deus. E Jesus, então, numa ocasião onde eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar, Ele disse: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Irmãos, os judeus não chamavam a Deus de Pai, chamavam a Deus de Senhor. A relação dos judeus para com Deus era: Ele é o dono do universo, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o nosso dono, Ele é o regente de todas as coisas, e nós lhe pertencemos. Mas Jesus fala para eles que passariam a orar dizendo para Deus, não Senhor apenas, mas Pai nosso. Eu estou fazendo esse paralelo entre a oração que Jesus disse que aqueles homens passariam a fazer, né, a Deus, com esse texto que Jesus define que o maior mandamento da lei é amar ao Senhor de todo o coração, para nós entendermos, irmãos, que quando Jesus reconhece Deus como seu dono, como seu Senhor, né, seu proprietário, Ele não está desassociando de Deus uma figura paterna, amorosa, bondosa. Está comigo? O mesmo Deus que é Senhor e, portanto, dono, também é Pai, é amor, é bondade. Aleluia, amém. Glória a Deus. Veja, o grande mandamento da lei, Jesus disse: amar ao Senhor, ou amar a Deus. Ele disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Mas ele diz: de toda a tua alma. Uau! De todo o teu entendimento. Aleluia. Em outras palavras, amar a Deus com tudo o que você tem. Amar a Deus com tudo o que você
é amar a Deus de toda a alma. Sabe o que é a alma? A alma é você. É o ser humano, né? Aqui está falando sobre a natureza humana, o homem, o ser humano. Amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu ser. Em outras palavras, com tudo o que você é, com tudo o que você tem. Primeiro, por causa do conceito: Deus é dono. Aleluia, Senhor, proprietário. Amém? A pergunta foi: qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, mas no 39 ele ainda dá um segundo, e ele diz: o segundo, semelhante a este, é amar a teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, amar a teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, amém. Bom, por que eu estou fazendo questão de citar aqui o segundo maior mandamento da lei, segundo Jesus, né? Que é amar ao teu próximo como você ama a você mesmo. Porque ainda há pouco nós estávamos falando da condição de um homem feito escravo, que depois de 6 anos conquistar o direito à liberdade, ele abre mão da sua liberdade por dizer: eu amo o meu Senhor, um outro homem, uma outra pessoa. E decidir dedicar toda a sua vida para aquele indivíduo. Por amor, diga por amor. Aleluia, amém? Amor a quem? Amor ao seu Senhor. Por quê? Alguém amaria de tal forma o seu Senhor, aquele que lhe fez escravo, aquele que lhe comprou, para explorá-lo, dizendo: eu quero servi-lo para sempre, porque o seu Senhor deveria ser muito bom. Aleluia. Eu quero que você perceba uma coisa na condição daquele homem feito escravo. Se ele foi comprado, é porque ele já era escravo de outra pessoa. Ou por causa da dívida que contraiu. Mas ele era já escravo. De uma forma ou de outra, ele já era escravo. Mas depois de viver 6 anos servindo ao seu Senhor, ele disse: rapaz, eu nunca vivi tão bem na minha vida. Esse homem é justo, ele é piedoso, ele é bondoso. Eu era escravo de fato. Eu estou aqui, né, puxando um pouco da nossa imaginação, para que alguém tomasse essa decisão. Amém? Esse homem devia pensar: eu era um escravo realmente, de fato e de verdade eu era escravo. Mas eu vivi uma vida maravilhosa. Eu prefiro continuar vivendo escravo desse homem do que gozar da minha liberdade e voltar a viver como eu vivia antes. Irmão, eu não sei quanto a você, mas essa história, essa situação toda me faz pensar na condição que nós vivemos hoje. Antes nós tínhamos uma sensação mentirosa de liberdade. Nós achávamos que nós éramos livres, mas de fato nós éramos escravos. Éramos escravos do pecado, éramos escravos de uma circunstância que era contrária à nossa própria vontade. Muitas vezes nós não queríamos, mas estávamos fazendo aquilo que nós mesmos reprovávamos. Éramos escravos, e Cristo Jesus nos compra com seu sangue, com um alto preço. E Ele nos liberta, porque, irmãos, Ele nos liberta de toda culpa, de toda condenação, de toda enfermidade, de doença, de tudo que nos era contrário. Ele nos libertou. Amém? E nós tomamos a decisão de fazê-lo Senhor das nossas vidas. Aleluia. Por quê? Porque o nosso Senhor é muito bom. Ele é justo, Ele é piedoso, Ele nos comprou, irmãos, com alto preço, mas Ele não nos priva de uma liberdade maior do que a que poderíamos desfrutar, recebendo a liberdade, mas vivendo sem estar associado a Ele, vivendo sem estar dedicando nossas vidas a Ele. Viver, irmãos, por assim dizer, aos pés do Senhor Jesus é muito melhor do que simplesmente imaginar: não, eu sou livre, eu quero gozar a minha liberdade e viver a sua vida da forma como bem entender. Alô? Aleluia, glória a Deus. Mas voltando a pensar no escravo, ele decide ser escravo. Diga, ele decidiu ser escravo. Ele abriu mão da sua liberdade, de fazer a sua própria vontade, para fazer a vontade de outro.
Nós, irmãos, na nossa relação com Deus e com Cristo Jesus é a mesma coisa. Nós abrimos mão de andar na nossa liberdade, nas nossas escolhas, para andar segundo a vontade dEle. Fazendo não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos comprou. Aleluia. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém? Então, antes de Cristo, nós éramos escravos, pecadores. Se você tiver condições de ir até lá, Tito capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do versículo 3, e eu preciso correr aqui um pouco. Tito capítulo 3, a partir do versículo 3. Tito 3, 3. Pois nós também, eu e você, nós também, outrora, éramos nécios, sem entendimento, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Era exatamente assim que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Você podia até ter uma sensação de liberdade, mas era assim como você se encontrava, sem entendimento, nécio, desobediente, desgarrado, sem estar ligado a nada, sem compromisso com nada. Mas ainda mais o texto aqui, nos coloca como escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos. Nós agíamos de uma forma que as pessoas nos odiavam, mas nós também odiávamos a todos. Era assim como nós vivíamos, mas Cristo nos libertou desta condição, nos comprando, nos tirando da mão de um senhor carrasco, que nos deixava numa condição miserável, e Ele nos deu a liberdade. E nós gozamos dessa liberdade de uma forma inteligente, decidindo servi-lo para sempre. Aleluia! Nós abrimos mão da nossa liberdade para servir a Cristo, por reconhecê-lo como um Senhor bom, justo, piedoso, que nós jamais viveríamos melhor vida se não servindo a Ele. Amém, irmãos? Era assim que nós nos encontrávamos, mas vamos continuar a leitura no versículo 4. Ele diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, aleluia, um Senhor amoroso, aleluia. Versículo 5, Ele nos amou, Ele nos amava e nos ama, e Ele diz, não por obras de justiça, porque nós éramos injustos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, aleluia, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras, aleluia. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aleluia. Olha, eu vou ler o versículo 8 novamente, e vai ter um trecho dele que eu vou pedir para você repetir comigo. Presta atenção, o versículo 8 diz, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Diga, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Aleluia, amém?
sejam solícitos, ou seja, estejam disponíveis, eles estejam inclinados a isso, que eles estejam pensando nisso, nas boas obras. Irmão, servir a Deus, a esse Senhor, que é nosso dono, nos levará à prática de boas obras. Diga obras boas, diga agradáveis, diga edificantes. Aleluia, amém. Nós não seremos levados pelo Senhor a fazer coisas, irmãos, degradantes, que nos diminuirão, nos sufocarão. Não, Ele nos levará à prática de obras boas, boas para aqueles que serão alcançados por elas, mas também por aqueles que farão as práticas em si. Servir a Deus é bom, é agradável, é justo, existe recompensa. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia primeiramente que Ele existe e que Ele se torna galardoador, presenteador dos que os buscam. Irmãos, o simples fato de alguém buscar a Deus porque crê que Ele existe, essa pessoa já passa a ser abençoada por Deus. Quanto mais servindo a Ele, quanto mais dedicando sua vida para Ele. Aleluia, não nos faltará bem algum. Aleluia, servir a Deus é bom. Diga, servir a Deus é bom. A Bíblia diz que nós devemos ser solícitos, nós devemos ser inclinados a isso, nós devemos pensar nessas coisas. E o que é mais interessante, o versículo termina dizendo: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Essas coisas são excelentes. Ei, estas coisas são excelentes e são proveitosas para a sua vida. De que coisa eles estão falando? Ele está falando servir a Deus, reconhecê-lo como dono, como Senhor, aleluia, se ver diante de Deus como um servo, aleluia, como alguém que está para servi-lo. Isso é bom, isso é proveitoso, aleluia. Servir a Deus é bom, diga, servir a Deus é bom, aleluia. Você pode dizer isso com mais força, diga, servir a Deus é bom. Aleluia, amém, glória a Deus. Servir a Deus é bom. Irmão, vou te dizer uma coisa, ser servido por Deus é maravilhoso. E o que é mais impressionante, nós fomos e estamos sendo servidos por Ele. O nosso Senhor, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez homem. Veja, Ele foi na contramão do sistema do mundo, irmãos. As pessoas aqui na terra querem poder, e quando conseguem o mínimo de poder que seja, começam a menosprezar os outros, se verem superiores, melhores, mais capazes, querem explorar, não é? Mas um Senhor justo, como é Cristo Jesus, como é o nosso Deus, Ele nos compra, porque nós éramos escravos, Ele paga um alto preço, para que nós o servamos, mas em uma plena liberdade. Aleluia. Não nos tira nada, nos acrescenta. Não nos priva das coisas boas, pelo contrário, Ele nos galardoa. Aleluia. Aleluia. Servir ao Senhor é bom. 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 Aleluia. O mundo diz o contrário. Muitas vezes os nossos sentimentos dizem o contrário. Alguns de nós temos resistências, são fortalezas nas nossas mentes. Porque quando chegamos na igreja e alguém nos fala sobre fazer alguma coisa, a pessoa pensa, mas eu vou perder o culto? E eu vou perder a bênção? E eu vou deixar de ir para aquele evento? E eu vou ter que ficar na porta, eu vou ter que servir, eu vou ter que limpar, eu vou ter que arrumar a cadeira? Porque as pessoas só pensam no benefício que elas estão perdendo. Mas isso é uma visão distorcida ou uma falta de iluminação e de revelação das Escrituras. Porque a Bíblia diz que servir a Deus é bom. A Bíblia diz que isso é proveitoso aos homens. Aleluia. Servir a Deus, irmãos, é melhor do que simplesmente vê-lo servindo a nós. Servir a Deus é uma resposta de gratidão, de reconhecimento, de louvor e de honra.
Quando nós servimos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a bondade do nosso Deus. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos reconhecendo o seu grande, o seu imenso amor. Quando nós servimos ao Senhor, nós reconhecemos o quanto Ele tem nos favorecido. Quando nós servimos ao Senhor, irmãos, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu te agradeço, eu sou grato a você, eu estou pronto para fazer o que quiseres. Eu reconheço que o que fizestes por mim é incalculável. É maior do que eu mesmo, e eu estou pronto a entregar a minha vida a Ti. Servir ao Senhor, irmãos, é uma forma de adoração. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 16. Aleluia. Romanos 6, 16 diz assim. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga espera por mim. Uau. Aleluia, Romanos 6,16. Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, está falando da nossa condição passada, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, eu quero voltar aqui ao versículo 16 rapidamente, só para nós entendermos isso aqui bem. Ele diz aqui: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servos? E essa palavra aqui, irmãos, servos, eu vou abrir aqui no original, só para dar uma olhadinha, para não ter dúvida do que eu estou falando. Doulos, exatamente. Essa palavra doulos no original, ela quer dizer escravo. Alô? Aqui o texto, traduzido para o português, coloca a palavra servo, mas a palavra no original, ela poderia ser claramente traduzida como escravo. Então vamos ler como escravo, no lugar de servo. Ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como escravos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois escravos? Lembra do homem? Feito escravo não pela sua vontade, mas depois de 6 anos servindo ao seu bom Senhor, ele escolheu continuar escravo para sempre, por amor ao seu Senhor. Aqui ele está dizendo que quando nós, irmãos, nos oferecemos à obediência, seja do que for, do pecado ou da justiça, do que é mal ou do que é bom, nos fazemos escravos daquilo. Amém? Aí ele diz: olha, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos ou escravos, seja do pecado para a morte, porque se você ficar escravo do pecado, vai dar em morte, ou da obediência para a justiça. E aí ele está falando da justificação que nós temos em Cristo Jesus. Amém? E é uma pergunta, né? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois escravos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora vem o versículo 17, e aqui já entra numa afirmação: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer. Nós escolhemos a obedecer, nós escolhemos nos fazer servos, escravos. Aleluia, amém? Viestes a obedecer de coração, escravos de coração, como aquele homem, lá no Velho Testamento. Escravos de coração, pela forma de doutrina que fomos entregues, porque a palavra nos esclarece, nos ilumina, e nós entendemos, é melhor nos fazermos escravos do Senhor e servi-lo para sempre. Aleluia. Versículo 18: e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos de justiça. Aleluia, servos de justiça. Amém, irmão? Você está livre do pecado,
e com essa liberdade que você recebeu do Senhor, também te foi conferido a capacidade de ser servo da justiça, de justiça. Aleluia! Irmão, nós não somos um escravo qualquer não. Porque quando nós nos fazemos escravos do Senhor, nós recebemos da sua natureza. Nós recebemos da sua vida, da sua própria vida. Nós nos fazemos tal como Ele. Aleluia, amém. Nós não somos diminuídos, nós somos elevados a uma condição superior. Antes nós não éramos nada, mas agora nós somos servos de justiça. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é servo de justiça. Aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dar um salto aqui para a gente otimizar aqui o tempo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, não precisa abrir, apenas acompanha. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros. Estávamos aqui falando sobre, por uma decisão, por causa da doutrina que fomos expostos, ou seja, pela revelação da palavra, tomamos uma decisão de nos fazer escravos do Senhor, de servirmos a Ele para toda nossa vida. Isso é bom, amém, irmãos? Isso é favorável a nós, isso não nos diminui, não, isso nos eleva. Aleluia, amém? Agora, eu falei sobre adoração. Quando nós levantamos nossa mão, nós adoramos a Deus de todo o coração, nos entregamos, não é? Com palavras que falam para Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós o reconhecemos, o quanto nós somos gratos por tudo quanto Ele fez por nós, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Rendemos o louvor e adoração a Ele, nós estamos servindo a Deus. É uma forma de servi-lo. Nós somos escravos do Senhor para adorá-lo. Ele é tão bom, irmãos. O nosso Senhor é tão bom, é tão justo, que nós dedicamos tempo só em adorá-lo, servindo a Ele. Oh, Tu és maravilhoso, Tu és bom. Eu era um pobre miserável, eu estava nu, eu estava enfermo, eu não tinha nada, eu só tinha dívidas, mas o Senhor me libertou pagando um alto preço por mim. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu amo o Senhor com toda a minha alma, eu amo ao Senhor com todo o meu entendimento, eu amo ao Senhor com tudo que eu tenho. Eu sou Teu, Senhor, Tu és meu Senhor, meu dono, meu proprietário. Aleluia, como diria o pastor Buddy Wright, meu chefe. Aleluia, e eu tenho prazer em servi-lo. Como é bom servir ao Senhor. Irmãos, adoração a Deus é uma forma de servi-lo. Eu posso dizer que o contrário também é verdade. Servir a Deus é uma forma de adorá-lo. Amém. Mas nós não servimos a Deus apenas em adoração, existem outras formas de servirmos ao Senhor. E como é que nós servimos ao Senhor? Servindo uns aos outros. Servindo a outros. Eu vou até corrigir aqui a frase, né? Uma das outras formas de adorarmos a Deus pelo nosso serviço é servindo a outros. Não é nem uns aos outros. Eu estou tirando isso aqui, não que seja errado. Mas quando nós nos colocamos na posição de servir, nós não esperamos retorno, nós não esperamos reconhecimento, nós não esperamos receber nada em troca. A nossa única satisfação é ver o outro sendo agradado, é ver o outro sendo abençoado, é ver o outro sendo levantado, sendo promovido. Quando nós fazemos isso de todo o coração, nós servimos a Deus. É louvor ao Senhor, é adoração a Ele. Porque assim como Ele nos reconheceu, nos viu, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos amou ao ponto de nos tirar de lá, nos perdoando todos os pecados, nos lavando, nos justificando. Quando nós servimos outra pessoa, nós estamos expressando o mesmo amor que Deus tem por nós. Nós expressamos esse amor através de nós, por outros. Aleluia. Servir a outras pessoas é servir a Deus, é adorar a Deus. Então vim para a igreja,
dedicar tempo numa escala, dizendo, eu vou fazer limpeza, eu vou fazer faxina, eu vou lavar banheiro, eu vou ficar na porta, eu vou ficar no estacionamento, eu vou ficar no som, eu vou ficar na mídia, eu vou ficar na transmissão, eu vou ficar no louvor, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou fazer o que for preciso. Todos os projetos da igreja, né, que nós pudermos nos engajar e nós fizermos isso, nós estamos servindo ao Senhor. Quando servimos aos outros, e nós estamos fazendo isso por causa de uma consciência daquilo que Ele fez por nós, porque nós o reconhecemos como maior do que nós mesmos, e nós reconhecemos que o que Ele fez por nós, Ele deseja que nós também façamos por outros. Aleluia, amém, irmãos? Bom, depois de ter dito tudo o que eu disse, eu quero dizer para você que esse é um dos valores da visão do Ministério Verbo da Vida, um coração para servir. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que quem não estava aqui ontem está errado, não é isso que eu estou dizendo, até porque provavelmente você não sabia, mas ontem nós tínhamos aqui um pequeno grupo de pessoas. Aqui, isso aqui foi tudo lavado, com exceção do carpete, claro, tudo foi lavado, nós reposicionamos as luzes, nós adequamos muitas coisas aqui da parte elétrica, nós transferimos o computador da transmissão, né, para os cultos ao vivo, para uma sala que nós fizemos ali ao lado, lá atrás, talvez você nem tenha percebido, né? Agora ali já ficou mais desafogado, né? Tem mais liberdade de locomoção ali atrás, não tem mais fio atravessado ali. Nós ficamos aqui, irmãos, ontem à tarde, saímos daqui, eu cheguei aqui, eu acho que era 3 horas da tarde, já tinha alguns irmãos aqui trabalhando, nós saímos daqui 11h30 da noite, às 23h30, nós estávamos aqui por causa de você. Nós estávamos aqui para quando você chegasse hoje, você encontrasse as cadeiras organizadas, alinhadas, tudo ajustado, amém? As cadeiras estão alinhadas com as caixas com o púlpito com a logomarca, as luzes, tudo é feito minuciosamente, irmãos, para te dar o melhor. E nós não estamos fazendo isso só para aparecer diante de você, nós estamos fazendo isso para o Senhor. E nós estamos fazendo isso porque nós reconhecemos o valor que Deus atribui a você, amém? Irmão, nós devemos desenvolver este coração pronto para servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós servimos aos irmãos, nós servimos aqueles que estão lá fora. Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele deu sua vida por nós quando nós ainda cuspíamos na cruz, quando nós caçoávamos dele. Ele já tinha ido na cruz por nós. Jesus adorou a Deus, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade do Senhor. E Ele serviu a Deus, morrendo por você. Aleluia. Amém? Diga, servir a Deus é bom. Aleluia. Lá em Hebreus, eu não vou lá agora para a gente ganhar tempo, mas lá diz que Jesus, Ele foi promovido à condição de Senhor sobre nós, porque Ele teve esse coração pronto para se sujeitar a Deus. Eu ainda vou falar um pouco disso aqui, amém? Mas vamos em frente. Servir uns aos outros, 1 Pedro 4,10. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Quando você foi feito escravo, não foi tirado nada de você, lhe foi acrescentado. Você recebeu dons, habilidades, capacidades. Aleluia, você tem recebido do Senhor, meu irmão, e você não é uma represa, só para acumular, amém? Você é um rio que libera, amém? Aleluia, você é como uma árvore que dá fruto, amém? Para abençoar a vida de outras pessoas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Servir desenvolve em nós o caráter de Cristo. Quando você se coloca disponível para servir, você se coloca na condição de permitir que o caráter de Cristo seja forjado na sua vida. Irmão, quem está na igreja, se converteu e está na igreja, eu estou falando no contexto de igreja, e nunca se voluntaria para servir em nada, apenas vem à igreja, vem para o culto, adora, serve a Deus. Eu não estou dizendo que você não serve, porque serve, que uma pessoa nessa condição não sirva. Serve sim, serve com louvor, serve com adoração, serve com os dízimos, serve com as ofertas, serve com a sua presença aqui, recebendo e sendo alimentado, e quem sabe você não está reproduzindo isso que você tem aprendido para outras pessoas que não estão no nosso meio. Você tem servido, as pessoas servem a Deus,
Mas eu estou falando no contexto de igreja. Quando uma pessoa nunca se voluntaria para servir no contexto de igreja, como uma comunidade, como um corpo, essa pessoa está sendo privada, ela se priva de desenvolver na sua própria vida o caráter de Cristo. Porque ela só vem para servir, para ser servida, ela não vem para servir. Não é? Tudo bem, eu disse, você serve com adoração, mas você está servindo a Deus ali diretamente, você serve com dízimos e ofertas, isso abençoa a igreja, dá condições da igreja se organizar, fazer os avanços que ela precisa fazer, isso é bênção. Mas nós estamos falando sobre você desenvolver o caráter de Cristo na sua própria vida. Aquele caráter, aquela disposição de abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade daquele que te comprou por alto preço. Aleluia. Abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de outro. Aleluia. Abrir mão de ser servido para servir. Lembra que eu falei? É mais do que servir uns aos outros, porque quando servimos uns aos outros, e isso não está errado, eu sirvo a você, mas eu tenho a expectativa de que você me sirva. Isso faz parte. Mas um nível mais elevado do serviço é quando eu sirvo a você sem esperar receber nada em troca, nem mesmo reconhecimento. Aleluia. Amém. Quando nós estamos iluminados sobre essa questão, irmãos, nós passamos a servir a Deus independente de ter reconhecimento ou não. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, o amor do tipo de Deus que foi derramado no nosso coração, ama apesar de. Se é reconhecido, continua amando. Se não reconhece, se não é reconhecido, ama ainda mais. Se nós servimos e somos reconhecidos, amém, glória a Deus, mas nós não estamos buscando isso. Agora, se ninguém reconhece, amém, glória a Deus, eu vou continuar servindo do mesmo jeito, porque eu não estou servindo pelo reconhecimento. Eu não estou servindo para ser reconhecido, para receber tapinha nas costas, para ser louvado, para ser apontado como alguém que faz alguma coisa. Eu estou servindo por uma consciência em Deus. O próprio Senhor Deus me serviu, enviando o seu Filho para morrer no meu lugar. Eu agora vou servi-lo, entregando a minha vida para Ele. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Servir desenvolve em nós, né, os traços do caráter de Cristo, do caráter de Deus. E o principal dele é humildade. Nós poderíamos elencar aqui várias coisas, mas nós vamos ficar com isso, humildade. Amém, irmãos? Abraham Lincoln era um servo do Senhor, diácono na igreja, se tornou presidente, mas no domingo ele ia para a igreja e ficava na porta recepcionando as pessoas. Hoje em dia, se um presidente faz isso, apontam para ele e dizem é demagogo, é falso, é dissimulado, ele só quer o reconhecimento das pessoas. Irmãos, nós precisamos entender que nós devemos servir a Deus, e nós servimos a Deus servindo as pessoas. Abraham Lincoln estava lá na Casa Branca, de segunda a sexta, no domingo estava na porta da igreja. Seja bem-vindo, meu amado irmão, que esse culto seja abençoado para você. Abraçava as pessoas, diácono na igreja. Aleluia. Mas o presidente também estava servindo a nação. Está comigo, irmãos? Pessoas gostando ou não, mas ele estava servindo a Deus. Está comigo? Aleluia. Diga, servir a Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Servir a Deus é bom demais. Amém? Desenvolve em nós o caráter de Cristo. Agora, eu disse, desenvolve humildade. Então vamos definir humildade. Eu defini aqui o que é escravo de uma forma muito simplificada, mas vamos definir humildade pela palavra. Não é pelo dicionário não, é pela palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Uau! Filipenses 2, 5. Eu vou ler na versão revista e atualizada, aqui junto com você, mas depois eu quero ler na versão viva, para trazer mais clareza para nós. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, uma vez que ele se fez homem. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não crucificaram a Cristo, ele se entregou à cruz. Amém, irmãos? Aleluia.
Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou. Pelo que também Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele humilhou a si mesmo, fazendo-se como homem, mas mais do que isso, fazendo-se como servo dos homens. E ele serviu aos homens, entregando a sua própria vida, morrendo, para que os homens fossem libertos. Alô? Aleluia. Pelo que também Deus o exaltou, versículo 9, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte, Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor da igreja, Ele é seu Senhor, Ele é seu dono, aleluia, amém. Na Bíblia Viva, para a gente ganhar tempo, o mesmo texto, Bíblia Viva do capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, diz assim o texto, é o mesmo texto numa outra versão, diz assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso, porque foi obediente, e foi obediente a Deus até a morte. Lembra que nós falamos que aquele a quem você se entrega a obedecer, você se faz escravo? Ele diz aqui, que Jesus se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição, que lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! A liberdade que nós desfrutamos hoje foi porque Jesus se esvaziou, se humilhou, se entregou e foi obediente até a morte. E por causa disso, não só nos libertou, como também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Agora, nós precisamos entender algo. Nós não podemos confundir servir com realizar tarefas. Alô? Nós não podemos confundir o servir com realizar tarefa. Não, eu fui lá na igreja e servi, eu realizei a tarefa. Eu toquei lá o instrumento que me escalaram para tocar. Eu fiz a minha tarefa, eu fiz a minha parte. Ei, irmão, servir é mais do que isso. Ah, eu fui lá na igreja, eu fiquei na porta lá, eu abri, eu estava lá cedo, no horário que disseram que era para me dar, eu estava lá. Irmão, servir não é simplesmente o cumprimento de uma tarefa. Servir é um ato voluntário e consciente, de deixar, de abrir mão de fazer a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, ou para promover a outras pessoas. Eu abro mão de chegar mais tarde na igreja, e vou chegar mais cedo, para dar condições que aqueles que vão chegar mais tarde encontrem tudo pronto. Aleluia. Alô. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Aleluia. Mas você está dando um glória a Deus bem alto porque tem alguém lhe servindo ou porque você está pronto para servir? Amém? Aleluia. Nós precisamos, irmãos, fazer esta distinção. Servir é mais do que cumprir uma tarefa. Amém? Eu escrevi algo, isso foi algo que veio ao meu coração quando eu estava meditando sobre estar aqui hoje à noite trazendo essa palavra. Eu vou ler porque quando você recebe algo e você escreve, a coisa flui ali. Para você tentar reproduzir isso depois, você pode esquecer uma palavra aqui, outra ali. Então eu tomei nota, é algo curtinho. Diz assim, você pode servir e o serviço ser apenas o cumprimento de uma tarefa. Mas quando você serve com a intenção de ser útil
a alguém para favorecê-lo, se esvaziando dos seus próprios interesses em favor de outros, seja com atenção, proporcionando-lhe conforto, dando a possibilidade de que cresçam, por exemplo, amém? Esse serviço é transformado em adoração a Deus. Quando você vem fazer algo, esvaziando-se de si mesmo, e se colocando na posição de servir a outro, dando a ele coisas como conforto, como eu falei, a possibilidade de ouvir a palavra e crescer, amém, irmãos? De garantir um ambiente propício para que você não tenha a sua atenção dividida com qualquer outra coisa e você possa receber no coração a palavra de Deus. Enfim, quando os meninos estão lá atrás servindo, né, para que a filmagem esteja sendo feita, seja transmitido pela internet, chegue na casa das pessoas por meio do YouTube, por exemplo, e eles estão fazendo isso pensando nos outros, isso é adoração a Deus. Não é só vir para, não, eu tenho que fazer, alguém tem que fazer. Não, irmãos, é mais do que alguém tem que fazer. Amém? É se colocar na condição correta de fazer. Jesus não veio simplesmente para morrer, Ele veio morrer da forma correta. Ele não pecou, Ele cumpriu toda a lei, Ele amou o pecador. Está comigo, irmãos? Ele fez como uma adoração a Deus. Ele não fez para Ele mesmo, Ele não fez para se tornar Senhor, mas porque fez como fez, Deus o exaltou, Deus o colocou como Senhor sobre todos. Quando nós fazemos o que podemos fazer com os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, mas se esvaziando dos nossos interesses e pensando em satisfazer o interesse dos outros, nós adoramos a Deus. Aleluia, diga, Deus ama um coração servo. Amém? Porque Ele mesmo demonstrou para nós, irmãos, o que é ser servo. Amém? Aleluia. Servir diz respeito a abrir mão dos seus interesses em prol do interesse de outros. Amém? Aleluia. Então, o que é humildade? Segundo Cristo, olhando para Cristo, humildade é esvaziar-se de si mesmo, em função de outros. Não é só esvaziar-se de si mesmo. É esvaziar-se de si mesmo em favor de outros. É abrir mão dos seus direitos para dar direito a outros. Alô? Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim, eu não vou esperar porque eu tenho pouco tempo. Mateus 20, 28 diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tal como o Filho do Homem, devemos nós também servir a Deus. Aleluia. Tal como Jesus, o Filho de Deus, agora Senhor das nossas vidas, devemos nós também servir. Amém, irmãos? Aleluia. Servir é uma forma de evidenciarmos o nosso amor a Deus. Quando nós servimos as outras pessoas, com esse mesmo coração, com essa mesma intenção. Amém, irmãos? Você está comigo? Você está acompanhando? Ou já está pensando em ir embora? Aleluia. Quando nós servimos com esse coração, com essa atitude, amém? Nós evidenciamos, nós tornamos evidente, nós tornamos claro, nós fazemos com que seja visto o nosso amor a Deus. Aleluia. Então, quando nós servimos, nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Quando nós servimos, nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Ei, você pegou isso? Quando nós servimos, nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Quando nós não servimos, não demonstramos o nosso amor. Mas quando servimos, demonstramos. É uma forma de evidenciar, de tornar claro, de tornar conhecido. A Bíblia diz que Deus nos constituiu como seu povo, propriedade exclusiva sua. Amém, irmãos? Para fazermos conhecido neste mundo o seu poder, as suas virtudes. Aleluia! Quando nós servimos, nós evidenciamos o amor de Deus por nós. Amém? Diga, quando nós servimos, nós evidenciamos o amor de Deus por nós. Romanos 12, 11 diz, no zelo não sejais remissos, faltosos, lentos. Sede fervorosos de espírito, que é um dos pilares da nossa visão. É um dos valores da nossa visão.
servir, amém? De forma fervorosa, fervorosos de espírito, amém? No zelo não sejais remissos, lentos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Diga, servindo ao Senhor. Diga, servindo ao Senhor, sou fervoroso no espírito. O fervoroso do espírito serve a Deus. Aleluia. Ele encontra um meio de servir ao Senhor. Ele encontra uma forma de servir. E servimos quando nos esvaziamos em benefício de outros. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 5,13 diz, Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aleluia. Vamos ler de novo esse texto? Olha só, presta atenção. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós estávamos como escravos, mas Ele pagou um preço para nos libertar. Nós nos fazemos escravos dEle por decisão própria, por amor, amém? Nós fomos chamados à liberdade, porém, não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Antes, devemos servir uns aos outros. E devemos servir uns aos outros por amor. Amor a quem? Amor ao pastor da igreja? Hein? Não, amor a Deus. Nós servimos, irmãos, por amor a Deus. Nós não servimos porque amamos aquela pessoa, simplesmente. Amamos também, devemos amar, amém? Eu não estou desassociando aqui a necessidade de amar a outra pessoa. Mas se alguém dissesse assim, não, mas eu tenho um problema com aquele indivíduo, ainda assim você pode servi-lo, amando ao Senhor. Jesus tinha tudo para nos rejeitar, mas Ele nos amou. E Ele nos amou porque Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Morrer por todos os pecadores, por todos os homens. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mateus 20, 26, diz assim, não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Aleluia. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Amém. Aleluia. D.L. Moody, um vulto, cristão, fez história, tanto é que o homem já está na glória, mas até hoje se fala dele, se estuda sobre ele, suas pregações e tudo mais. D.L. Moody disse o seguinte, a grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que lhe servem. A grandeza de um homem é medida pela quantidade de pessoas a quem ele serve. A quantas pessoas você tem servido? Alô? Vamos lá? Vamos puxar esse negócio para cima? Amém? Porque nós estamos com a oportunidade, irmãos, de olhar para nós mesmos e pensar sobre o que é que nós estamos fazendo com a vida que nós recebemos do Senhor. Um grande homem não é medido pela quantidade de pessoas que lhe servem, mas pela quantidade de pessoas a quem ele serve. Aleluia! Quantas pessoas nós estamos servindo agora com esse culto sendo transmitido? Quantas pessoas, as pessoas que estão aqui trabalhando, louvor, adoração, músicos, diaconato, departamento infantil, a gente nem vê, está lá o pessoal servindo as nossas crianças. Estamos aqui gozando desse ambiente porque elas estão lá, sendo cuidadas e, mais ainda, ensinadas na palavra. Amém? O pessoal batendo foto, mídia, resumo de culto, banners, cartazes e muito mais. Quantas pessoas estão sendo abençoadas? Irmão, existe um galardão de Deus para todos nós que temos servido ao Senhor. E esse galardão não se resume apenas a uma área na nossa vida, como finanças, mas em todas as áreas. Amém? E não só nessa vida presente, como também na vindoura. Aleluia! Servir a Deus é bom. Diga, servir a Deus é bom. Aleluia! Diga, servir a Deus é bom. Amém? Então o que é que nós precisamos? E eu já estou encerrando com isso. O que é que nós precisamos? Eu não estou começando a encerrar não, eu estou encerrando. Aleluia. Você percebeu a diferença? O que é que nós precisamos? Eu me lembro de algo que o apóstolo Guto, ele falou há anos, e isso me marcou muito. Porque ele estava falando sobre a condição de alguém que se vê meio condenado, porque
estava no pecado, fez alguma coisa errada, fez algo desagradável, se comportou de uma forma inadequada com seus filhos, com seu cônjuge, né, com os colegas de trabalho, enfim, a pessoa está com a vida desajustada em alguma área. Aí o apóstolo Guto, ele sempre diz o seguinte: irmão, isso é fácil de resolver, basta você mudar a sua atitude, e você não precisa mais do que 10 segundos, é uma decisão, não vou mais fazer, vai ser diferente agora. Você não precisa de muito para fazer uma mudança, você só precisa de atitude. Amém? Irmãos, isso impactou a minha vida. Quando eu vi o apóstolo Guto falando isso, eu fiquei impactado, porque muitas vezes nós protelamos decisões importantes na nossa vida, porque cometemos um erro, porque falhamos em alguma coisa, porque alguém nos distratou, porque não fomos reconhecidos como desejávamos. E muitas coisas nos têm barrado, nos têm impedido de correr a carreira que Deus tem proposto para nós. Mas nós podemos resolver isso muito fácil. Muda a atitude agora mesmo. Assuma essa posição de servo do Senhor. Irmão, seus problemas vão estar resolvidos. Tire os olhos de você mesmo, coloque os seus olhos no Senhor. Deixe de olhar horizontalmente, olhe verticalmente. Deixe de olhar para os outros, olhe para Deus. Sua vida vai mudar totalmente. E você não precisa de muito. Você só precisa de atitude. Por outro lado, eu não sei se você já ouviu, algumas pessoas dizem assim, tudo que você precisa é de atitude. Quem tem atitude tem tudo. Alguém já ouviu falar isso? Quem tem atitude tem tudo. Eu não concordo. Apesar de ter sido impactado com o que o apóstolo Guto falou, eu assimilei aquilo, eu entendo a importância disso, e que em 10 segundos você pode mudar a sua atitude, mudar a sua vida, mas atitude não é tudo. Amém? Eu vou dar um exemplo. Quem aqui sabe aqueles programas de música que tem na TV? Tem o Ídolos, né? Tem o The Voice, tem mais, né? Tem o como é aquele outro? É em inglês, eu não vou arriscar falar não. Enfim, as pessoas se colocam lá e tem juízes, pessoas que vão julgar. Aí o juiz vai dizer assim, olha, desculpa, nós agradecemos sua presença, percebemos o desejo do seu coração, mas você não tem voz adequada para o que nós estamos procurando aqui. Aí as pessoas dizem assim, você não sabe o que você está dizendo, eu sei o quanto eu posso cantar. Irmão, se a pessoa não tem talento, não adianta ter atitude. Alô? Lembra que a Bíblia diz que Deus nos deu dons? Irmão, descobre o dom que Deus colocou na tua vida, para servir Ele naquilo, ou com aquilo. Porque às vezes nós estamos querendo fazer algo que Deus não nos chamou para fazer. É perca de tempo, irmão. É deixar de se desenvolver, de crescer e de abençoar outras pessoas. Olhe para dentro de si mesmo, descubra aquilo que Deus tem conferido a você, como dons, talentos, habilidades que você pode usar para servir ao Senhor. Mas uma coisa é certa, você pode servir a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você pode servir a Deus. Diga, você pode servir a Deus. Agora todos digam comigo, servir a Deus é bom. Aleluia, faz bem. Amém, irmãos? Você precisa de atitude, é verdade. Mas atitude não é tudo. Amém? Alguém disse, eu não sei quem foi, mas alguém falou isso antes de mim. E eu não vou reproduzir o que foi dito, eu vou falar algo em linha. Diz o seguinte, que uma pequena coisa distingue uma pessoa da outra. Uma pequena coisa mostra a diferença entre nós. E essa pequena coisa chama-se atitude. No entanto, irmãos, não é que um tem e o outro não tem. Todos nós temos atitude. A questão é descobrir se a nossa atitude ela é boa ou ela é má. Se a nossa atitude nos leva para produzir coisas boas ou se a nossa atitude nos inclina a fazer coisas más. E quando eu falo de coisa má, não é só fazer algo muito horrível não. Muitas vezes o fazer o mal é deixar de fazer o que sabe que podia fazer. Porque a Bíblia diz que você sabe o bem que pode fazer e não faz, você peca. Se você sabe o bem que você pode fazer e você não faz, você peca. E quem peca faz mal. Alô? Uma pequena coisa nos distingue, chama-se atitude. Amém, irmãos? Agora, procure identificar a sua atitude em relação a tudo que está acontecendo à sua volta. Porque a sua atitude ou lhe inclina para o que é bom, ou lhe inclina para o que é mal. Se inclina para o que é mal, pega aquilo que o apóstolo Guto falou. Você não precisa mais do que 10 segundos para mudar a sua atitude. Se a tua atitude é má em relação a alguma coisa, muda essa atitude rápido.
Porque você foi chamado para andar em boas obras. Você foi chamado para andar em boas obras. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para representar a Deus aqui na terra. Você foi chamado para expressar o amor de Deus. Amém? Aleluia. Amém, irmão? Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. E eu encerro lendo aqui 2 versículos. 2 Coríntios 5, 14 e 16. Que diz assim. 2 Coríntios 5, 14 e 16. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos dá um impulso, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, amém? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Em outras palavras, irmãos, nós estamos na posição daquele indivíduo que foi feito escravo, mas quando descobriu que tinha o direito à liberdade, decidiu servir ao seu Senhor para sempre. Não porque tem uma orelha furada, mas porque ama o seu Senhor. Aleluia, aleluia, amém? A orelha furada era uma forma visual para as pessoas identificarem. Mas ele servia ao seu Senhor não por causa da orelha furada, mas era porque ele amava ao seu Senhor. Quantos amam o Senhor aqui? Levante suas mãos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, Pai, pelo teu poder, pela tua palavra, Senhor, a tua palavra que nos ilumina, a tua palavra que nos esclarece, Pai, a tua palavra que nos tira das trevas e nos lança, Pai amado, para aquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos do potencial, da capacidade, do poder que nós temos de realização. Nós sabemos, Pai amado, que no nome de Jesus nós podemos todas as coisas, tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão em casa e aqueles que vierem assistir esse vídeo, Pai, sejam iluminados no Espírito, entendam, compreendam o que o Senhor os tem chamado para realizar no corpo de Cristo e se disponibilizem a servir ao Senhor. Aleluia, porque isso produzirá neles, Pai amado, o crescimento que o Senhor deseja ver manifesto em cada um de nós. Em o nome de Jesus, eu declaro o teu favor, eu declaro a tua bênção, eu declaro, Pai amado, a tua igreja, esta igreja, Pai, desfrutando de crescimento, de avanços, em o nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que não importa o que está lá fora, não importa como o mundo se comporta, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e vamos colher os resultados abundantes. Aleluia, em o nome de Jesus, eu declaro, Pai amado, o teu povo crescendo, prosperando em todas as coisas, servindo ao Senhor, Pai amado, como lhe é devido, em espírito e em verdade, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, com tudo que nós temos, servindo ao Senhor, todos os nossos dias, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Diga: servir ao Senhor é bom. Aleluia, diga: servir ao Senhor é bom. Aleluia, amém. Senta só um pouquinho, nós já vamos encerrar. Eu queria saber se tem alguém conosco nessa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, confessando como o Senhor da sua vida. Tem alguém hoje à noite que deseja entregar a sua vida? Aleluia, glória a Deus. Todos já fizeram essa confissão, uma boa confissão da fé? Todos já nasceram de novo? Aleluia. Se você já fez essa confissão e ainda não é batizado com o Espírito Santo e deseja o batismo com o Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas, nós queremos orar por você. Tem alguém? Nós temos aqui os irmãos, eles vão te servir, vão te ajudar, vão te auxiliar. Tem alguém que deseja batismo com o Espírito Santo? Todos cheios? Aleluia. Alguém com alguma doença, dor ou enfermidade? Todos curados? Para a glória de Deus. Então, meu irmão, você está em perfeitas condições de servi-lo com tudo que você tem. Aleluia. Amém. Você foi abençoado nessa noite?
Queria agradecer a sua presença, agradecer o pessoal que está em casa e queria recomendar mais uma vez o livro que o Robinho falou no início, né? 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Você já pode adquirir, já pode ir lendo. Temos algumas unidades, vamos precisar comprar mais para o ano que vem, para os grupos de conexão. Mas também tem esse outro livro aqui, ó, de um ministro que veio da África, passou aqui por nós, na nossa igreja há alguns anos. A Mega Igreja, como fazer sua igreja crescer. Só tem 2 unidades desse, está lá disponível. Desse aqui nós temos mais algumas unidades, né? Eu queria recomendar a você, você pode passar lá e adquirir um livro. Você que fez aniversário nessa semana e tiver como comprovar com um documento, você tem 50% de desconto em um livro que você escolher. Amém? Então, muito obrigado pela sua presença. Terça-feira nós temos culto de oração. Esperamos você aqui. Amém? Graças a Deus, irmãos. Houve um novo decreto, muitas mudanças, mas a igreja não foi tocada, amém? Então os cultos permanecem normalmente e a partir dessa semana nós vamos informar como vai ser virada do ano, essa coisa toda, né? Nós não podemos ter alimento, mas podemos ter reuniões, podemos ter cultos, então nós vamos fazer em nome de Jesus, amém? Então muito obrigado. Alguém que nos visita pela primeira vez? Quem é que nos visita aqui pela primeira vez? Opa, tem um casal lá atrás, tem uma jovem aqui e outra pessoa ali, ó. Esse casal vai passar agora lá para trás. Você pode se levantar e ir na direção deles. Eles vão levar vocês aqui numa sala, conversar com vocês rapidinho e dar um mimo delicioso para você. Amém? Então vão em paz, sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos maravilhosamente em nome de Jesus.